Olá, sejam bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre problemas em assembleias. Os nossos convidados são Dr. André Luiz Junqueira, advogado especialista em condomínios. Seja bem-vindo. Obrigado. E Amaury Pereira, gestor condominial há 27 anos. Seja bem-vindo. Obrigado. André, começar com um problema comum em assembleias. Aquele condômino que só ele quer falar e não deixa mais ninguém falar. Como a gente deve proceder? O primeiro ponto é que a gente tem que sempre ter cautela na hora de avaliar o quanto que ele está falando, porque é direito do condômino se manifestar, o direito de voz está implícito no voto dele. Só que quando ele exagera, e aí a avaliação que o presidente tem que fazer no primeiro momento e até também os outros presentes, ele tem que ser advertido pelo presidente ou por iniciativa de qualquer pessoa provocando o presidente, para que ele cesse a palavra dele ou comece a limitar já o tempo dele, dependendo de como está sendo organizada a Assembleia, e caso ele extrapole isso, aí fazer uma advertência formal ali na hora da Assembleia. Como o presidente deve agir formalmente para tirar o direito de voz desse condômino? Sempre que o condômino estiver falando, o presidente ele tem que utilizar os recursos que ele tem ali. Muitas assembleias têm aquele sistema eletrônico e cada um com microfone. Então o presidente ele tem que advertir e a partir da segunda ele pode inclusive desligar o microfone do condômino. Agora, a grande maioria das assembleias não tem esse recurso, tá? Às vezes até assembleias grandes, mas não tem esse recurso também. O presidente ele tem que formalizar, verbalizar e deixar claro, e isso tem que ser importante. A advertência tem que ser inequívoca. Estou te advertindo, Ricardo. Assim, você está extrapolando o seu direito de falar. O tempo era 2 minutos, você extrapolou. Peço que fique em silêncio para que outro tenha oportunidade. Perfeito. Se eu já estou fazendo advertência, aquele pedido anticarinhoso, né, já passou a advertência. E registro isso na ata. Por quê? É o registro já de uma ocorrência. O presidente, claro, pode avaliar se dá para não registrar. Porque, de repente, não continua. Ele já atende, sim, não precisa desgastar mais, né, a relação. Mas se for uma pessoa que é reincidente, já tem que deixar ali para já caracterizar, para depois fazer uma escalada e medidas um pouquinho mais enérgicas. Amaury, você já vivenciou centenas de assembleias. Isso é uma coisa até que comum, né? É muito comum, e não diria centenas, diria milhares. O que a gente vê muito também, assim, a Assembleia, como o colega colocou, ela às vezes não está tão equipada, não só de equipamentos, mas com o próprio presidente da Assembleia, que foi eleito ali de forma participativa. A gente, para se eleger um presidente da mesa, às vezes ele nem sabe o papel dele, e às vezes ele entra numa situação de que o condômino está tomando a frente da Assembleia, está pegando a mesa e ele está perdendo a mão. O que fazer? Eu vou te interromper, porque quando ele estava falando sobre isso, sobre o presidente deve agir assim, deve agir assado, eu imaginei e na minha vivência de que a grande maioria realmente dos presidentes, eles não estão preparados para serem presidentes de uma Assembleia. Não estão, a gente até pega ali na marra, ali, a gente pede para que alguém exerça o papel de presidente da mesa, mas ele não está preparado para aquilo. Então, quando ele se vê numa situação de confronto, ele não vai conseguir. Primeiro que ele é vizinho, né? Não quer se indispor com o vizinho, mas acaba prejudicando os trabalhos. É onde o papel do gestor ali tem que conduzir a Assembleia para que ela tenha o seu objetivo atendido, né? Que é atender a pauta a que eles foram colocados. Então, muitas vezes, o papel que deveria ser do presidente conforme lei e conforme o andamento de uma Assembleia exige, muitas vezes é feito pelo próprio gestor, pelo representante da administradora. Isso. E não pelo presidente da mesa, correto? Exato, é aquele chamado secretário da Assembleia. Então ele que acaba municiando ali o presidente para conduzir os trabalhos de tal forma. André, você como advogado também acompanhou e acompanha diversas assembleias. Você falou muito do presidente, mas
Quando não tem um advogado, normalmente o presidente também não é tão preparado. Quem toca a Assembleia e faz esse tipo de atuação é o gerente. E quando tem um advogado, normalmente o advogado acaba muitas vezes também intercedendo nesses casos. É assim que acontece? Essa parte de advogado presente, administrador presente, essa, na verdade, tem que ser um item, assim, um requisito para o funcionamento da Assembleia. E por que eu digo isso? Assim como para iniciar uma Assembleia a gente precisa ter um presidente, um secretário, nós temos que ter mais do que isso, pessoas preparadas para lidar. Nem todo advogado está preparado para lidar com a Assembleia de Condomínio, até porque a formação das faculdades de Direito não prepara o advogado para isso. Então, tem que avaliar bem o advogado e, geralmente, quem trabalha em administradora está mais preparado porque é a vivência dele. Mesmo que ele não ocupe a posição de presidente, secretário, mesmo que não ocupem, pessoas qualificadas são importantes ali porque ele vai dando palpite. Ele vai empurrando, como o Mauri falou, ele vai, olha, isso aqui está errado, não faça isso, olha, o senhor tem que tomar já uma providência. Porque, infelizmente, e esse é um ponto crítico, a maior parte das assembleias, ela às vezes, das que são fracassadas, não atingem seu objetivo, geralmente se deve pelo papel de presidente mal desempenhado. Ou um presidente que é o tipo xerife, briga com todo mundo, manda todo mundo calar a boca e gera aquele mal-estar. Ou aquele presidente que é o Maria Mole. É aquele que, tudo bem, deixa ele falar, faz assim, tudo bem, e não decide nada. Deixa eu pegar um gancho aqui numa coisa importante. A gente está falando de condômino e de atuação de presidente. Mauri, na sua vivência, tem presidente também que pega o microfone e não para mais de falar e não consegue conduzir uma assembleia. Ele muitas vezes é o problema. Você vivencia isso? Perfeitamente. O presidente, ele tem o papel dele específico na condução dos trabalhos. Quando ele passa a interagir de forma particular, que às vezes o condômino se candidata a presidente para defender algum intuito particular dele. Para controlar. A Assembleia acaba tomando um rumo diferente. Eu já vi assembleias em que o presidente instigou tanto os presentes que houve briga. Saiu no tapa mesmo, porque ele poderia ali com uma certa facilidade não permitir que aquilo tornasse um vulto tão grande. André, quando o problema, a gente está falando do problema ser o condômino. Quando o problema é o condômino, né, porque o presidente tem que ser condômino, mas é o condômino presidente que está presidindo aquela assembleia. O que os demais condôminos devem fazer para que a assembleia possa ser conduzida de maneira correta? O primeiro ponto é que a maioria das convenções diz que realmente o presidente tem que ser condômino. E aí, muitas vezes, a gente se vê com um presidente que não está preparado. Sim. E aí, independente do porquê que ele não está preparado, seja porque ele não exerce a sua função adequada, porque ele é condômino, quer votar, então ele puxa a sardinha para o lado dele e fala mais do que ele lhe interessa, ou porque ele ataca, ou porque ele não decide as questões, a qualquer momento, e por iniciativa de qualquer um do plenário, ele pode ser destituído das funções dele. Assim como o presidente ele é eleito logo no início da Assembleia, o plenário, Sim. sem oposição, vai e deixa, não, esse condômino vai ser o presidente, da mesma forma ele pode ser destituído das funções dele. E aí, nesse momento, um condômino levanta a votação, se houver uma maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, salvo disposição na convenção, pode destituí-lo, e aí, naquele momento, se registra na ata que o senhor tal foi destituído das suas funções e o outro senhor ou senhora foi eleito. Na prática, um condômino levanta a mão e pede para uma eleição para destituir aquele presidente porque não está conduzindo de maneira correta a Assembleia e aí tem uma votação. Seria isso? Exato. Mauri? Eu, nesse caso, já presenciei uma situação dessa também e para acalmar um pouco os ânimos da Assembleia, que ali ela chega num momento crítico, né? Eu já cheguei a sugerir, e ainda bem que o plenário concordou, em um recesso de pelo menos 5 minutos, para que ali haja uma tranquilidade, onde você possa chegar também naquele presidente que foi destituído e convencê-lo de que ele não está ajudando em nada naquela noite, ele foi infeliz com a condução dos trabalhos, mas que ele terá uma oportunidade em uma outra assembleia em conduzir de uma forma mais adequada e não tumultuar os trabalhos. Perfeito. Vamos dar um passo além. Ofensas morais, xingamentos, como proceder nesses casos que, infelizmente, não são tão incomuns em assembleias.
Infelizmente. Tá? O artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, na parte final, deixa claro que o condômino tem que respeitar os bons costumes. E não é adequado os bons costumes eu agredir o meu coleguinha, né, o meu sócio, o meu condômino, de qualquer forma. E principalmente quando existe alguma questão relacionada a débito, inadimplente presente, então os ânimos ficam bem complicados. A Assembleia não pode ser conivente com esse tipo de ato. Do contrário, pode-se interpretar que o condomínio é também responsável por essa situação. Então, quando isso ocorre, da mesma forma, e aí é diferente, é um tom diferente de quando a gente está falando simplesmente de um condômino que está falando demais, sim, um presidente que está mal conduzindo a Assembleia. É um ato ilícito. Eu tenho que, nesse momento, interromper, deixar claro que o condômino, o participante ali da Assembleia, pode ser o condômino, o procurador, o membro, algum funcionário, quem estiver presente, advirta formalmente, registre na ata e deixe bem claro que o condomínio não é responsável por esse ato. E se for o caso, e deixe até para avaliação depois do condomínio para uma eventual aplicação de multa, se for o condômino infrator. Você chegou na pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente. Mesmo que seja o síndico o proferir ofensas contra algum condômino, o condomínio não é responsável. Aí isso é importante. Isso é muito importante. Se o síndico vai e faz isso, diferente de um condômino, ele está à frente do condomínio. Ele tem que ser ali, realmente, tem que ser desclassificada o ato dele. E, eventualmente, não no momento da Assembleia, até porque não vai ter item para isso, deve-se, inclusive, avaliar uma eventual destituição desse síndico. Por quê? Se eu simplesmente advertir esse síndico, pode não ser o suficiente para desvincular dessa responsabilidade. Perfeito. Tendo em vista que o síndico, diferente do condômino, ele está na posição de representante legal do condomínio. Então, aí ainda mais grave. Então, pode sim caso confundir, na verdade, a pessoa física com a pessoa, vamos dizer, o representante do condomínio, que é o síndico, e pode sim uma ação afetar o condomínio por conta da agressão ter sido feita pelo síndico, que é representante do condomínio, correto? Pode, porque o juiz pode não ver esse limite, e aí a Assembleia tem que fazer essa diferenciação. Amaury, já pegou casos de síndicos? Engraçado, essa colocação foi muito interessante, né? Porque vai remetendo a gente a assembleias que a gente já participou e são duas questões. Né? Você tem a questão legal e depois você tem o próprio desdobro, que é naquela noite lá você está convivendo com aquela situação de xingamento, onde um condômino xingou o outro, o presidente xingou o outro, ou o próprio síndico, né? Mas eu já vi situação assim, em que o síndico foi colocado à prova disso e tem um desdobro, acabou sendo destituído. Então, os demais acabaram destituindo, então isso dá um resguardo para o condomínio para não ser... Deixa ele isolado. Ele perde a credibilidade, né? Se o condomínio elegeu aquela figura para representá-lo, né? Ele tem que ter um pouco de cautela para conduzir os trabalhos. Amaury, você falou aqui, conversando com a gente antes, que teve uma assembleia que você chegou e já estava tendo briga antes de iniciar a assembleia, é isso? A gente costuma chegar na assembleia pelo menos uns 20 minutos antes da primeira chamada, que é para já sentir o clima da assembleia, para já ver os condôminos, cumprimentar alguns, né, já fazer aquela social. E nesse condomínio foi muito interessante, porque nós chegamos e um condômino já estava em punho com a cadeira para dar em outra pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, onde entramos? Né? Mas aí fomos para o lado oposto da confusão, procurar conversar com outras pessoas que conheciam aquele grupo que estava dentro do tumulto e procurar tranquilizá-los que naquela noite tinha que ser realizada uma assembleia e havia assuntos importantes ali. Entre eles, a proposta de destituição de um síndico de um condomínio que a gente tinha recém captado para a administração. A gente não conhecia o histórico daquele condomínio. André, num caso desse, pode ser que nem seja iniciado uma assembleia. Talvez seja indicado não iniciar uma assembleia num clima desse, correto? Sem dúvida, porque às vezes a gente tem sempre que tentar a conversa, às vezes não tem espaço também para conversa e você pode ver ser também uma vítima da agressão.
Então, isso gera um risco para todos ali que estão, os condôminos e os prestadores de serviço que estão ali para assessorar a Assembleia. Esse tipo de caso, ele tem que ser devidamente registrado, foto, vídeo, se faz uma ata, uma mini ata, com declaração daqueles que estão testemunhando, porque se for o caso, até solicitar um provimento jurisdicional para que o juiz impeça a entrada desse condômino ou condômina que está agredindo os demais. Porque, do contrário, todo mundo vai ficar com medo de participar de uma assembleia, porque eu vou levar uma cadeirada. Não só vou perder a votação, eu vou levar uma cadeirada também. Eu vou entrar agora no assunto. A gente falou de briga antes da assembleia. Agora, durante a assembleia, que está sendo conduzida normalmente, inicia-se uma briga. O que deve ser feito? Bom, você já responde. Agora a gente vai chamar um quadro que é Síndico de Sucesso. Olho na tela. Eu sou formado em administração de empresas, eu trabalho por conta desde os meus 16 anos. Para que eu partisse para esse lado de síndico profissional, eu percebi que não era simplesmente cumprir o artigo 1348, e sim eu precisava de uma especialização muito maior. No final de 2016 eu já consegui meu primeiro condomínio. Ainda não completei um ano de profissão como síndico profissional. Hoje eu já tenho 2 condomínios, atendo 615 unidades, 30 colaboradores e presto serviço em mais 2 condomínios que tem síndicos voluntários. O segredo para fazer um bom trabalho como síndico é sempre estar atualizado. Eu costumo dizer que o síndico profissional não é apenas aquele que fica resolvendo os problemas, e sim aquele que elimina todas as possibilidades deles acontecerem dentro de um condomínio. Hoje, a pessoa que decide ser síndico profissional, ele tem que pensar muito bem, porque o síndico, queira ou não, ele vai ser um advogado, um pedreiro, um eletricista, um encanador, um conselheiro, um psicólogo, um médico. Ser síndico tem que ter amor mesmo pela profissão, e tudo precisa ser resolvido. Um vazamento, um barulho, tudo tem que estar dentro da ordem para todos. Então você acaba tendo uma família gigante para você tomar conta. Ele tem que gostar muito do que faz. Vamos dar uma olhadinha na casa de máquina ali agora. Hoje em dia, a maioria dos condomínios já estão enxergando que o síndico profissional ele não é um gasto a mais, e sim ele é um investimento para o condomínio. O síndico hoje, o profissional, ele consegue resolver todos os problemas, moldar os trabalhos dentro de um condomínio de uma forma a economizar o dinheiro do condomínio, uma forma de trazer benefício para o condomínio. Hoje o síndico ele é um investimento muito bom, e daqui para frente vai crescer cada vez mais a profissão. Bom, estamos de volta e, para depois do intervalo, vem a dúvida para o Dr. André. A assembleia decorrendo normalmente, uma briga se inicia. Como proceder? Já voltamos.